E aí eu comecei a trabalhar com autonomia, me sentindo realizado, porque eu estava no lugar que eu gostava, fazendo o que eu gostava e já tinha esse reconhecimento, que encerrei um ciclo com um resultado muito bom, né? E aí eu comecei a apaixonar cada vez mais pelos búfalos. E sempre ouvia as pessoas falar aquilo que lá no início elas falavam, que os búfalos eram selvagens, que os búfalos eram agressivos, que os búfalos eram sujos e não tinham qualidade, não respeitavam cerca. Mas o que eu estava vivendo aqui era uma coisa totalmente diferente do que as pessoas falavam. E aquilo me incomodava, porque era o meu negócio, era o que eu fazia e não era assim, não era aquilo que as pessoas falavam. Era completamente diferente, né? Eu tinha prazer naquilo que eu fazia, eu via os resultados bons que eu estava tendo, que os búfalos entregavam, né? Eu via, quando comparado com os bovinos, o tanto que era assim, era uma coisa muito atrativa, né? Quando você comparava o búfalo com o bovino, o custo, a oportunidade, o crescimento, né? E eu queria mostrar para as pessoas aquilo que eu estava vendo. Até que um dia foi impactante para mim. Eu queria entender o crescimento do búfalo no cenário brasileiro e eu comecei a pesquisar e vi num gráfico do IBGE o crescimento de 2007 a 2017. Nesses 10 anos, as regiões que criavam búfalas, no decorrer desses 10 anos, todas as regiões vizinhas começaram a crescer. Ou seja, se tinha búfala nessa região, no decorrer do tempo, todas as regiões vizinhas àquela região que criava búfalos começaram a ter búfalos. Ou seja, as pessoas elas tinham uma imagem negativa. Mas quando alguém começava a criar búfalas, elas passavam, e foi o que aconteceu aqui em casa, né? A gente passava todo dia no meu tio, que é em frente, é a fazenda vizinha, e víamos que aquilo que as pessoas falavam não era aquilo que ele estava vivendo. E foi isso que eu compreendi então naquele momento. Ou seja, se houve crescimento, né, ali nas cidades vizinhas, na região vizinha, é porque havia uma ausência de informação. Havia uma ausência de informação sobre os búfalos, né, sobre o que é a produção, e foi quando eu decidi começar então a gravar os vídeos. Eu comecei a gravar esses vídeos para divulgar o trabalho, para divulgar os búfalos, e eu acho que uma imagem ela fala mais que palavras. Então eu queria mostrar para as pessoas a docilidade desses animais, queria mostrar o tanto que eles são mansos, o quão sadios, saudáveis eles são animais que estão sempre gordos, com score corporal muito bacana, legal, né? Reprodutivamente muito bons, que necessita de pouca assistência veterinária, de pouco uso de medicamentos, né? Eu queria mostrar isso, a imagem do que realmente é o búfalo. E quando estava todo mundo falando que os búfalos eram selvagens e agressivos, eu estava aqui na fazenda abraçando o búfalo, estava fazendo carinho no búfalo, estava chamando o búfalo e o búfalo vindo, então eu queria mostrar aquilo para as pessoas. E aí a primeira búfala mansa que a gente teve, essa é muito antiga, foi a Dorinha. Dorinha foi uma búfala que foi rejeitada pela mãe, nasceu prematura, eu cuidei. E eu lembro que eu fiz um vídeo com ela que na época viralizou, era só o Facebook, ainda estava começando essas questões de redes sociais. E de repente eu fiquei sabendo que esse vídeo foi parar nas Filipinas, num congresso de búfalos que teve lá. E eu percebi então o impacto que tinha essas mídias digitais. O impacto que tinha eu mostrar o meu trabalho e o alcance, né, que o que eu estava fazendo aqui na fazenda estava tomando, né? Então muitas pessoas começaram a assistir esses vídeos, começaram a se encantar e depois, né, há pouco tempo agora, em 2020, eu comecei a fazer esse trabalho no Instagram, né, com mais profissionalidade. Então comecei a ter certa dinâmica nos vídeos, comecei a trabalhar de maneira diferente, mais eficiente, e o resultado disso foi o que vocês estão acompanhando agora, né? Então surgiram Catarina, Vitória. Catarina foi engraçado que toda vez que eu ia começar a gravar algum vídeo, né, para mostrar o que eu ia mostrar, o manejo, mostrar a docilidade dos animais, ela saía de longe, né, e vinha para a câmera para aparecer. E aí ela começou, né, a ser chamada por quem seguia nas minhas redes sociais, chamar de curiosa, de aparecida, né, e foi criando essa imagem sobre a Catarina, que é muito legal.
E aí depois surgiu a Vitória, que é a comedora de chapéu, a Maria Alice, que é a briguenta, a Luzia, que é a emburrada, né? Aí surgiram agora, por fim, o Pedrinho, a Lupita, o Daniel. E tudo isso foi acontecendo, as pessoas foram tomando gosto, foram gostando. Comecei a ter muitos comentários, principalmente na pandemia, que foi o ápice do crescimento das redes sociais e do meu trabalho, da divulgação. Eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que estavam em depressão, de pessoas que estavam com crise de ansiedade, falando assim da importância que tinha aquele vídeo, que para mim era simples, né? Mas a pessoa passava ali horas e horas se entretendo. Muitas pessoas falavam que aquilo estava ajudando na recuperação, que quando estava com crise de ansiedade, então ela começava a assistir os vídeos e se sentia melhor, né? E aquilo para mim foi uma coisa muito marcante, muito gratificante, né? Ver que o meu trabalho estava impactando positivamente a vida das pessoas. E aí também, né, eu acredito, né, que esse meu negócio, que foi o que eu sempre quis, que sempre gostei, ele já não é apenas mais um negócio, mas ele é uma coisa, ele é um sistema, ele é um mundo mágico, né, diferente, que faz a diferença na vida de pessoas, que transformam pessoas, que traz alegria, que gera felicidade, que gera desenvolvimento, que traz prosperidade, né, para a vida de todos que estão ao nosso redor. E essa então é a minha história, é a história desde quando eu comecei e do sonho, né, que hoje está se tornando realidade e que eu fico muito honrado, muito feliz, muito grato, muito agradecido, principalmente a Deus, pela minha família, pelos meus amigos, por quem sempre me apoiou, porque hoje eu estou vivendo então a realização de um sonho que começou lá atrás, desde pequeno, quando eu acompanhava meu pai na fazenda, quando eu acompanhava desde pequeno, né, as rotinas, e hoje estar aqui para mim, trazendo orgulho para minha família, para os meus pais, e sendo uma pessoa diferente, né, trazendo a ideia de uma pecuária responsável, de uma pecuária onde os animais são respeitados, os animais são bem tratados, né, eu quero impactar as pessoas com isso. Porque eu cresci vendo por muitos lugares, né, onde eu ia, animais sendo maltratados, eles batiam na hora da ordenha, e aquilo sempre me incomodou, né? Então hoje estar participando disso, estar acontecendo isso comigo é muito importante. Porque primeiro é um sonho que está se realizando, eu estou conscientizando pessoas, né, sobre uma pecuária sustentável, onde animais convivem bem com o ser humano, são respeitados, e também divulgando a bubalinocultura no Brasil e fazendo parte também, né, na vida das pessoas com vídeos engraçados, divertidos, né? E é um grande prazer ter vocês aqui, é muito bom receber esse carinho e saber que esse trabalho tão legal, tão bacana, tem tomado tamanhas dimensões. Muito obrigado!